TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em oferecer a você um momento diferente para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre uma satisfação imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E para quem não teve tempo de assistir aos nossos programas pela TV, é sempre bom lembrar, né? Toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também nas principais redes sociais, lá no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então, eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje você vai ver. Vamos fazer uma visita a um verdadeiro espetáculo da natureza, as Lagoas Altiplânicas no Atacama. Uma entrevista com Alessandra Lamela, que vai falar conosco sobre o livro que acaba de lançar, chamado O Ciclo da Traição. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um importante nome da nossa literatura, o grande Ziraldo. E você, como sempre, é nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Nem pense em sair daí. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O deserto do Atacama, no Chile, é um daqueles lugares que todas as pessoas que gostam de viajar sonham em conhecer, não é mesmo? A partir de hoje, nosso quadro de turismo vai mostrar alguns dos lugares icônicos da região do Atacama, a começar por um dos passeios que considero o mais bonito, Piedras Rojas e as Lagunas Altiplânicas. A região formada por pedras coloridas, vulcões, salares e lagos é de uma beleza sem igual, impossível de descrever. Além disso, a presença constante de animais típicos da altitude, como vicunhas e flamingos, dão um charme ainda maior a esse cantinho tão especial do nosso continente. Nós estivemos nesse lugar surpreendente e vamos mostrar tudo para você. Acompanhe a partir de agora comigo. E eu convido você agora para conhecer comigo as Lagunas Altiplânicas. Saindo de São Pedro do Atacama, pegamos a Rota 23 e atravessamos o Trópico de Capricórnio, uma linha geográfica imaginária que divide a Zona Tropical Sul da Zona Temperada Sul, um dos 5 principais círculos de latitude da Terra que atravessa 3 continentes e 3 oceanos. Passamos por paisagens belíssimas até chegar ao Salar de Águas Calientes, na Rota 27. O local apresenta uma bela laguna e está rodeado por montanhas. O cenário é de tirar o fôlego. Acompanhe agora alguns registros da belíssima paleta de cores presente no deserto do Atacama. Piedras Rojas, ou Pedras Vermelhas em português, é um dos locais com paisagem mais linda de todo o deserto do Atacama. As pedras de coloração vermelha
contrastam com o branco e o azul claro do lago salgado e congelado, bem como com as montanhas coloridas ao fundo. E finalmente chegamos à junção das Piedras Rojas com o Salar de Águas Calientes, um verdadeiro espetáculo da natureza. Neste ponto do passeio, estávamos a 4.000 metros de altitude e a 58 quilômetros da divisa com a Argentina. A visita ao local é controlada por guarda-parques, permitindo circular somente pelas trilhas delimitadas para evitar a degradação. O lugar é fascinante. Agora uma curiosidade. Você sabia por que tem tanto sal no deserto do Atacama? Vou explicar para você, tá? A origem do sal está no surgimento de diversos lagos salgados há milhares de anos atrás, devido ao levantamento da Cordilheira dos Andes, que criou uma barreira entre o altiplano e o Oceano Pacífico, e por ficarem cercados por cadeias montanhosas, não tendo por onde a água escoar. Então, toda essa região que você vê branquinha, cheia de sal, na verdade, era o fundo do mar. E seguindo nosso passeio por esse maravilhoso tapete multicolorido que é o Atacama, encontramos as simpáticas vicunhas. Você conhece? São camelídeos, uma das 6 espécies de camelos existentes no mundo. 4 dessas espécies habitam as paisagens sul-americanas: o guanaco, a lhama, a alpaca e a vicunha. A Laguna Miscante é o maior lago da região, com mais de 5 quilômetros de extensão, como também um dos mais bonitos, situado no Vale de Vulcões e com vegetação típica da altitude, pois está a mais de 4.200 metros de altura. A Miscante é abastecida de água pluvial, subterrânea e térmica. No entanto, durante o inverno, sua superfície fica completamente congelada, mudando e muito a paisagem. A pouco mais de 1 quilômetro de distância da Laguna Miscante fica a Laguna Meninques, um lago também de grande beleza que leva esse nome por ter como plano de fundo o vulcão Meninques, um gigante de 5.910 metros de altitude. E a última parada do nosso passeio é na comunidade Toconal, para conhecer a Reserva Nacional Los Flamencos.
Eu espero que você tenha gostado de fazer esse passeio comigo e semana que vem a gente tem mais novidades e dicas de turismo para você. Até lá! O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós vamos continuando Cultura na TVC, agora recebendo mais uma convidada que vai falar um pouquinho com a gente sobre um livro que ela está lançando e que vai apresentar para você de casa o que tem nessa obra, por que ela se dedicou a escrever e o que vem pela frente na carreira de Alessandra Lamela. Recebam comigo. Boa tarde, Alessandra. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então você é autora desse livro, O Ciclo da Traição. Sim, foi lançado em dezembro. Recém-lançado. Do que fala esse livro, Alessandra? Então, ele fala sobre como quebrar o ciclo da traição na vida da mulher. As mulheres, elas sofrem muito por causa da traição. Tem uma pesquisa que diz que 75% dos homens traem. Então, eles não têm noção do tanto de dor que isso causa na vida de uma mulher, de uma criança que cresce vendo isso, que acaba sofrendo por causa da família. Então, a minha única intenção era realmente ajudar a curar isso, já que isso doía tanto na mulher e pouco ela sabe como resolver isso. Pouco ela sabe. Ela fala, chora, briga, reclama. O homem sempre consegue sair bonito na foto e a mulher, ela tem que superar sozinha na marra. E eu precisava ajudar a achar um jeito de como quebrar esse ciclo mesmo. Esse ciclo. E eu acho que eu consegui. E de onde surgiu a inspiração para escrever sobre esse tema? Foram as mulheres mesmo, as mulheres que eu trabalhei esse tempo todo. Eu trabalhei mais de 20 anos, mais de 25 anos em salão. Conheci muitas mulheres maravilhosas. As mais velhas geralmente eram as melhores para conversar sobre isso, porque elas tinham a história passada, presente e atual. Uhum. E ainda te ajudava com o teu problema, ainda falava de outros dos problemas delas, ainda vinham com solução. Sim. Sabe, solução de sabedoria, de experiência. E a gente via que aquilo era tão fantástico, sabe? Aí, sim, história de uma, história de outra, e outra, e outra. E aquilo foi se arrastando por anos. E eu pensava, não, tem que ter algum problema, tem que ter por que a gente sofre tanto e por que eles não sofrem nada, né? E os que sofrem são bem poucos os que sofrem. Porque eles acham que é normal, porque eles cresceram achando que é normal. E as mulheres não, as mulheres elas acabam com a vida delas por isso. Elas não sabem por onde começar. E o que eu descobri foi que se a gente consegue tirar tudo que envolve a traição e deixar só a dor, é mais fácil superar. Porque a dor em si, ela não é tão grande assim. O difícil é ter essa consciência no momento que acontece, né, Exatamente. Alessandra? E você, durante todos esses anos que você falou que trabalhou em salão, você deve ter ouvido com muita frequência esse tipo de reclamação, né? 99,9% delas. Das histórias eram sobre isso. E todas as mulheres. Que coisa, né? E você acha que, de alguma forma, elas viam naquele espaço ali um lugar seguro para falar sobre isso também? Porque não é um assunto fácil de ser abordado, né? Sim. Na verdade, o que você consegue perceber dentro do salão todo mundo tem a sua história da parte boa, como ela conseguiu superar. Certo. Dificilmente uma mulher fala com o coração aberto, assim, rasgado, tipo, pô, eu tô muito triste com essa história. Geralmente ela conta aquilo como se fosse ela tivesse se saído bem daquela situação. O que com o tempo, como eu sou muito sensível, eu via que aquilo não era verdade. Que aquilo era uma casca para poder segurar aquela dor, aquela coisa toda, né? Para poder segurar. Então, geralmente fala, tomei um chifre. Tomei uma pernada, uma bolada nas costas, alguma coisa assim. Ou então, e falavam rindo, geralmente falavam rindo. Ou falava de outra pessoa e falava rindo. E, na verdade, lá dentro era tudo muito pior. Aí foi onde eu fui percebendo que aquilo era orgulho, que aquilo era vergonha, aquilo era
por que comigo? Será que eu não sou o suficiente? Sabe? Por que todo mundo sabia e eu não? Por que as pessoas estavam lidando comigo normalmente? E todo mundo sabia disso e eu não. Então, quer dizer, é uma revolta misturada com vergonha que as pessoas têm que fingir que é uma brincadeira. O que machuca mais, né, Alessandra? Até mesmo no Facebook, você vê a quantidade de meme, sabe? Todo mundo fala disso como se fosse normal. Quem passou por isso fala como se fosse uma coisa engraçada, e não é. Isso destrói uma alma para sempre. É verdade. Destrói as crianças que estão vindo depois disso, as meninas principalmente, porque já crescem com essa coisa de eu tenho dedo podre, porque o homem não presta, porque o homem vai trair. Realmente a maioria deles traem. Mas se você consegue se curar, o homem que está com você, automaticamente ele vai se curar também. Eu não estou falando que isso da noite pro dia, tá? Nem estou falando de psicopata, não estou falando de problemas. São outras situações, outras situações. Agora, pessoas normais que escorregaram, que tiveram lá o seu problema, eles conseguem ver de uma outra forma. Meu marido mesmo, quando leu o livro, ele leu, não gosta muito de ler, ele leu, falou, mulher passa por isso tudo mesmo. Sabe, completamente sem noção. Falei, pois é. E mais um pouquinho. E muito mais, porque muita coisa a gente não fala por vergonha. Sabe? Às vezes você fala brincando, você brinca pra caramba com uma situação dessa e na verdade, você está morrendo de vergonha, você está morrendo de medo de falar o que realmente está doendo. Porque, às vezes, se você falar, é isso que o livro ensina. Se você falar o que realmente está doendo, o livro te mostra o tamanho dessa dor. Aí você vai ver que essa dor não é tão grande assim. Que a dor não é porque você foi traída ou trocada. A dor é porque o teu ego inflado está machucado. E você está se sentindo inferior a uma outra pessoa. E é isso que o livro tenta te mostrar. E a partir do momento que você toma consciência de que a dor da traição é ego ferido e que você pode perfeitamente lidar com isso, você se transforma numa outra mulher e automaticamente transforma numa vida numa outra vida. Porque aí o problema passa a ser seu, né? Quando você tem essa consciência, é um problema seu. E aí você tem que lidar com isso. Mas essa questão que você falou, que você sente que aquilo faz parte de um teatro, que é um momento que a pessoa precisa ali rir, brincar, fazer piada da própria tristeza. Isso também faz parte de uma cultura que a gente foi ensinada né, Isso Alessandra? Também fala no livro, que vem desde a criação. Né? Tanto o homem quanto a mulher. O homem, assim, é maneiro pra caramba. Chegar na mesa de um bar, falar que ficou com fulana, falar que fez, que aconteceu. Mas, na verdade, esse homem é inseguro ao extremo. Exato. Se você for se aprofundar na vida de um homem, né, que trai muito, esse homem é totalmente inseguro. Ele precisa muito desse assunto para se sentir superior, porque ele se sente uma porcaria. Para entender que não é isso que faz dele um homem melhor. Também tem isso, né? E assim, na verdade, todo mundo atacando todo mundo. A mulher que fica com um cara casado é outra coitada que se contenta com uma migalhinha, porque é dependente emocional, porque atrai homens traidores, porque atraem homens narcisistas e tal. Querem se autoafirmar também. Querem se autoafirmar. Tá vendo? A mulher, o marido da fulana tá andando atrás de mim. Entendeu? Isso tudo para se autoafirmar. E a mulher do mesmo jeito. Fala, pô... Então fica um atacando o outro e ninguém consegue entender que todo mundo é um só e que se um cuidar do outro as coisas vão mudar. E é tudo... Isso é ego. Isso é tudo... faz parte do ego inflado, da insegurança... E da criação, porque você cresce achando que é normal um homem trair uma mulher, você cresce achando, antigamente a avó que falava, né, a avó da gente, né, que falava, não, isso aí não tem problema não, finge que não vê, não fala nada não. Como não fala nada não? Falo sim. Interfere na minha vida, como né? Assim? Literalmente. Não tem nada a ver de posse, ser maluca, não tem nada a ver isso não. É uma escolha. Todo mundo tem a escolha de ficar solteiro, de ficar casado, de ter um relacionamento ou não. Ou não. E você tem direito de perdoar ou não também. Desde que essa pessoa seja sincera com você. Porque é fácil perdoar a pessoa que fala a verdade. Eu sempre ensinei para os meus filhos, por menor que seja mentira, ela não tem desculpa. Para mim não tem. Agora, por pior que seja a verdade, a gente pode negociar. Isso. A gente pode conversar e vamos ver o que vai dar. Porque é muito fácil você... vamos falar de um amigo. Eu sou a tua amiga e eu falo, poxa,
Sandra, olha, eu tenho um problema muito sério com isso, eu fiz uma besteira muito grande. Você vai falar, peraí, Alessandra, vamos resolver. Vamos tentar resolver isso de uma forma onde ninguém saia machucado. Exato. Entendeu? Mas isso é o quê? Verdade. Intimidade. É. Isso é lealdade. Confiança. Isso não quer dizer que você não vai errar nunca. Mas isso quer dizer que você deve ser leal a outra pessoa que está com você. Independente se ele é teu marido, se ele é teu patrão, se ele é teu amigo, você precisa disso. Você precisa ter a liberdade de negociar. Se você quer perdoar ou não, se você quer continuar ou não. Exato. E isso dá força, né? Se a pessoa também quer se redimir ou não, né? Porque tem alguns que ficam a vida toda assim, e acham ok, normal, né? E tá tudo bem. Ô, Alessandra, então você falou sobre esse livro, O Ciclo da Traição. Nos dá a entender, para quem ainda não leu, não conhece a obra, que, em suma, fala de relações conjugais, não é? Entre um homem e uma mulher. Mas você acha que esse contexto também se aplica a outras áreas, em que há algum tipo de traição? Você até citou a gente como amigos, né? Se tivéssemos algum atrito e sentássemos para resolver. Você acha que, de alguma forma, outros tipos de traição, a pessoa também pode aprender com a leitura do seu livro? Olha, pode muito. Até tem uma parte, a segunda etapa dele fala sobre o que a gente acha do universo masculino. Mas só que todas as outras etapas falam de você. Você. Sabe? Como você consegue se amar, exercícios para você se autoafirmar, assim, ver onde é o ego, onde não é. Porque o ego não é uma terceira pessoa, tá? Apesar das pessoas acharem isso. O ego é você. Então, as pessoas demoram muito para poder entender isso. Agora, se você conseguir colocar os exercícios e conseguir entender a profundidade de cada etapa desse livro, você consegue mudar a sua vida toda. Toda, em todas as áreas. E aí você consegue aplicar para outras áreas. Sim, em tudo. Tudo é o autocuidado, não é? A pessoa, quando quer se cuidar, quando quer tomar conta, as rédeas da vida, ela consegue os caminhos, não é, Alessandra? Com certeza. A gente vem de uma infância muito, assim, muito doente, né? Muito. A gente foi criado, assim, de um jeito, nossos pais também foram, nossos avós também foram, a gente sabe disso. Mas onde a gente foi obrigado a pensar daquele jeito, foi induzido, foi imposto pra gente olha, você tem que viver dessa forma. Então você tem que viver infeliz. Você tem que viver esperando que uma religião te segure, ou que alguém te ensine de um outro jeito, e você nunca consegue por si próprio. Você nunca, sabe? E é isso que o livro ensina muito, não só esse livro, como tantos outros, né? É verdade. 1 milhão de outros, que eu acho que o primeiro que eu li a respeito foi do Joseph Murphy, foi em 2001, eu acho. Primeiro que eu li a respeito, foi em 2001. E aquele livro eu fiquei deslumbrada, aquele poder da mente, o poder sobrenatural da mente, alguma coisa assim. Eu falei, gente, que isso? Só que eu só tinha 24 anos, não tinha, né? E eu trabalhava no salão, falei, gente, não, devorei o livro, 1, 2, 3, e vou te falar, eu não entendi tudo não, tá? Eu demorei, acho que eu tive que ler ele umas 4 vezes para poder conseguir entender tudo. Esse é o tipo de livro que não é para você ler e emprestar para alguém. Esse livro você vai ter que ter lá do seu ladinho. Porque cada vez que você lê uma etapa dele, você vai entender de uma forma diferente. Certo. Porque ele é muito simples, as palavras dele assim, é simples demais, consegue te tocar em assuntos diversos, mas principalmente ele faz com perfeição o que ele veio fazer, que é quebrar o ciclo da traição na vida das mulheres, sabe? Uma menina que foi criada com a base desse ensinamento, ela não vai ter problema com depressão, ansiedade, por causa de traição. Não é que ela vai evitar a traição, porque isso não depende dela, isso depende evitar do a traição outro, não, mas evitar o sofrimento. Mas ela vai sim. saber lidar, vai saber lidar de uma forma melhor com ele. E você estava falando aí de uma leitura que você fez há muitos anos, você sempre gostou de ler? Sim, desde criança. Desde que eu me entendo por gente, eu comecei até bula de remédio. Então, assim, a leitura sempre fez parte, você lá atrás já imaginava, olha, quem sabe um dia eu escrevo alguma coisa ou não? Foi uma coisa nova? Não, olha, eu vou te falar, quem me falou isso foi a Aparecida Ridolfi, que elas têm um salão lá da Serra do Lado do Baúzinho, o Délio Sorelli, que eu trabalhei 6 anos com elas. São 3 irmãs.
E a Cida, que é a Aparecida Ridolfi, né? Ela falava, Alessandra, você tem que escrever um livro. Aí na época eu ria. Eu pensava, para, né? Que eu vou escrever um livro, nada. Porque eu achava que isso muito longe da minha realidade. E tanto é que quando eu resolvi escrever, a primeira pessoa que eu falei foi cacei ela. Ah, que olha legal, só, eu vou escrever. Eu vou escrever. Que legal. E ela, assim, era uma pessoa fantástica. Ela tinha uma paciência comigo, ela trazia livros e livros. Quando ela percebeu que ela falava assim, olha, isso aqui você não tinha diamante bruto, peraí. Aí ela começou, e tome livro. E eu, lendo. Nossa, que orgulho que ela deve estar sentindo, né? Ah, eu acredito. Olha, porque assim, não só ela, quanto as irmãs dela também. A Suzy e a Sandra, elas são, assim, maravilhosas. São pessoas como poucas, como eu vi poucas nesse mundo. Ah, que legal. São pessoas que só de você olhar, você consegue ver dentro, sabe? E essa gratidão é bonito também, né? A gente saber que lá atrás alguém acreditou, deu força. Porque igual você estava falando... eu achava engraçado. É tão difícil ter alguém para falar uma coisa positiva, eu vou te falar que né? nesse ponto Deus foi perfeito comigo. O que Ele botou de anjo na minha vida, nesse ponto, foi muita coisa. Depois, quando eu mudei de salão, eu tive uma cliente que me adorava, e ela era professora de teologia. Aí eu falava, olha só, tem alguns livros lá pra senhora me emprestar? Ela, tem. Peraí que eu vou trazer todos. Acho que era Graça o nome dela, não me lembro direito. Sei que ela trouxe todos os livros que ela podia e que ela não podia. Eu ia lendo. Eu ia lendo. Muita coisa mesmo. Agora, quando eu cheguei nas leis universais, eu parei com todo o resto. É isso que eu ia te perguntar. Porque quando a gente gosta de ler, mas ainda não sabe muito bem o que quer fazer, porque quando a gente quer ser escritor, a gente, olha, eu gostei desse cara, gostei do Saramago, queria escrever como ele. Eu gostei do Machado de Assis, queria escrever como ele. Né? Quem sou eu, mas vai que a pessoa pensa assim. E aí, quando você não sonha em ser escritor, ou escritora, como no seu caso, você deve ter lido um pouquinho de tudo, né, Alessandra? Sim. Aí você chegou num tema que te despertou, que foi esse? Foi. O primeiro livro, igual eu falei, foi do Joseph Murphy, que falava sobre o poder da mente. Sim. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Aí logo em 2005, 2006 veio o livro Segredo. Em especial eu gostei mais do Bob Proctor, que tinha, até ele morreu ano passado. E eu consegui muitos e-books na internet dele. E eu devorei todos. Foi lendo tudo? Tudo. E atrás dele veio Neville Goddard, aí eu fui devorando tudo. E assim, a resposta para tudo. Então, meus livros são baseados no estudo deles, leis herméticas, que são egípcias e muito antigas. Muito antigas e muito atuais. Isso que é interessante, muito antigas, né? E muito atuais. Depois, lendo a Bíblia. Tanto é que o Código Lamela, que é o segundo livro, ele é baseado nas leis herméticas e na Bíblia. Porque tudo que eu achei nas leis herméticas, eu achei na Bíblia. E eu consigo provar. Né? Porque tem no Cabalho e tem na Bíblia também. Então, a gente consegue... Olha, eu vou te falar que uma paixão louca. Eu nunca vi nada parecido. E essa é a segunda obra que vem pela frente aí. Essa é a segunda, Código Lamela. Código Em Lamela. que fase que tá? Você já terminou de escrever? Já terminei, já tem capa. A capa já tá até postada nas minhas redes sociais. Porque assim, ficou lindo, ficou perfeito, do jeitinho que eu queria. E ele, na verdade, ele te ensina a chegar de um polo a outro de qualquer situação. Esse também... na verdade, é como se fosse Tanto é que no final, você pode olhar o final dele aí, ele não tem fim. Certo. Mas esse assunto vai ter que ficar para depois. Exatamente, é o Código Lamela. Entendi. Então, quer dizer, é uma continuação. Então, é muito assim, todas as respostas que eu precisava, eu encontrei nas leis universais. Todas. Para mim, a vida não é essa coisa de nascer, crescer e ter filho e sofrer pra caramba. Pra mim tudo tem solução. Ah, Alessandra, matei um mar aqui na frente. Tá bom, vamos abrir, cadê o cajado? É desse jeito. Pra mim tem que ser dessa forma. Porque eu aprendi que é assim. Se você acredita, é assim. Aí algumas pessoas falam, ah, você é maluca. Tá bom, mas quem foi que não foi chamado de maluco? Antes de mudar o mundo, a gente tem que ser chamado de louco, né? Não, e então tem que ter, chamar. Né? Às vezes o louco para um é o normal para o outro, né? E assim vai, né? Então, Alessandra, para quem ficou curioso em conhecer esse seu primeiro livro, O Ciclo da Traição, como é que faz para comprar, para entrar em contato com você? Olha só, no meu Instagram tem o link na bio,
que é a Alessandra Lamela 2317. Alessandra Lamela 2317. Isso. Lá no Instagram. E o link que tá na bio lá é da editora. Mas ele chega mais rápido se você comprar pela Amazon. Certo. Aí você vai ter que ir no site da Amazon, ir lá e pedir o livro. Aí Coloca você consegue. o nome, o Ciclo da Traição. Aí já vai aparecer. É esse aqui, olha, de capinha preta, da Alessandra. E aí chega mais rápido que pela editora. Chega, em 2, 3 dias ele chega. Tá. A editora tá demorando mais porque eles estão refazendo aquela história. Ah, sim, porque tá indo já para a segunda impressão, né? Então, Alessandra, quem quiser, pela Amazon é mais fácil. Sim. E te seguir pelas redes sociais também, entra em contato com você. Sim. Se quiserem te convidar para dar uma palestra, para fazer parte de um círculo de conversa. Olha, a gente tem feito muito isso, muito. Tenho conversado bastante. Porque, num primeiro momento, quando as mulheres estão sofrendo por causa de traição, elas não conseguem ouvir muito bem. Primeiro você tem que ouvir, saber onde está doendo. Porque quando você começa a conversar, você começa a ver que não... a ver um pouco mais do que ela está falando, né? Então, mesmo quando é pelo WhatsApp, mesmo quando é pelo Instagram, a gente consegue ver que é um pouco mais. Então, eu sempre gosto de conversar antes de dar um conselho, porque, na verdade, é um conselho. Isso. Né? Olha só, isso é experiência, é igual chá de vó. Né? É uma experiência, é um conselho, e funcionou aqui para fulano, Beltrano, para mim. E você quer tentar? Isso. Entendeu? Então, é desse jeito que vai funcionando. E vou te falar, ainda não teve caso negativo, não. Todo mundo funciona com todo mundo. Garantimos a solução do seu problema ou o seu dinheiro de volta. É quase isso, né? É mais ou menos isso. Ai, Alessandra, que legal. Adorei receber você aqui, conhecer um pouquinho da sua vida, sua trajetória aí como leitora e agora escritora. Espero que você tenha aí uma linda carreira literária pela frente. Tenho certeza que a gente vai se ver, Estou me empenhando muito. Mas eu acho que o principal você já tem, que é a vontade de escrever e o conhecimento, né? Porque não adianta ter a vontade de não pesquisar, não ler, não conhecer. Agora eu estou me empenhando, estou estudando mais. Coisas que eu não estudava antes, que era filosofia, essas coisas, assim, outras... O mundo vai se abrindo, né? Para outras coisas. É tanta janela que eu vou te falar, eu não quero parar. Não dá vontade de parar, Não dá vontade, o conhecimento é assim. Falo, meu Deus, é assim mesmo. Mas eu tenho certeza que você, tanto com esse livro que já está indo para a segunda impressão, como o próximo Código Lamela que está vindo, vão ser sucesso e a gente vai se encontrar em muitos eventos aí pela cidade, pelo estado. Aqui na TV também, quando sair outro, eu quero também, tá? Que você venha me mostrar. Quero que você venha me mostrar o que você produziu. E você aí de casa, não deixe de conferir lá na Amazon o Ciclo da Traição, essa capinha preta aqui, tá? Cuidado que pode ter. Às vezes tem um com nome parecido, tem alguns né? parecidos, E aí é bom saber direitinho qual é a capinha. Olha, essa aqui, Alessandra Lamela, e você consegue encomendar aí seu livro pela Amazon. E quem sabe até pelas redes sociais conhecer a Alessandra pessoalmente, essa conversar um pouquinho comigo. Bater um papo com ela, vai ser ótimo, né, Alessandra? Tem muitos vídeos assim no Instagram, até chamando o pessoal mesmo, me chama no direct pra gente conversar e tal. E acontece muito. Só que assim, num primeiro momento, quando a pessoa chega a chamar, ela tá muito desesperada. Então ela não, né? Aí eu vou conversando devagarzinho e tal, e as coisas funcionam. É isso aí. O que importa é Vamos essa fazer ligação, uma corrente do bem. É isso mesmo, a gente se autofortalecer, autoajudar. Isso muda a vida de uma pessoa, né? A gente não veio no mundo para sofrer, não. O mundo é muito melhor do que isso que a gente acha que é. É verdade, concordo com você. Alessandra, muito sucesso para você, Obrigada. Saúde nesse ano aí de 2024. Eu espero que você continue sendo essa leitora voraz e que muitas coisas boas venham disso, tá? Um prazer te receber aqui, sucesso. E você não sai daí porque tem mais Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias.
nosso homenageado de hoje foi um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor, apresentador, humorista e dramaturgo brasileiro. Foi o criador de inúmeros personagens infantis, entre eles o Menino Maluquinho. Estamos falando de Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha, e de seu pai, Geraldo. Era o mais velho de uma família de 7 irmãos. Desde criança, já mostrava seu talento para o desenho. Com apenas 6 anos, teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo estudou no Grupo Escolar Princesa Isabel. Em 1949, foi com a avó para o Rio de Janeiro, onde estudou por 2 anos no MAB, Moderna Associação de Ensino. Em 1950, retornou para Caratinga e concluiu o científico no Colégio Nossa Senhora das Graças. Uma trajetória de sucesso. A carreira de Ziraldo começou na revista Era Uma Vez, quando fazia colaborações mensais. Em 1954, começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo, desenhando em uma coluna de humor. Em 1957, foi contratado pela revista O Cruzeiro, publicação de grande prestígio na época. Nesse mesmo ano, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1958, casou-se com Vilma Contígio, com quem teve 3 filhos, Daniela, Antônio e Fabrícia. Em outubro de 1960, Ziraldo lançou a primeira revista brasileira de quadrinhos e colorida de um só autor, intitulada Tererê. As histórias da revista já vinham sendo publicadas em cartoons nas páginas da revista O Cruzeiro desde 1959. A publicação da revista durou até abril de 64, quando foi suspensa pelo regime militar. Em 1975, a revista foi relançada com o nome de A Turma do Pererê, mas só durou 1 ano. Em 1963, Ziraldo ingressou no Jornal do Brasil. Nessa época, em plena ditadura militar, lançou os personagens Supermãe, Mineirinho e Jeremias o Bom. Homem atencioso, elegante, vestido com terno e gravata e que estava sempre disposto a ajudar os outros. O personagem marcou as charges, fazendo críticas aos costumes e também ao comportamento da época. O Pasquim. Em 22 de junho de 1969, foi lançado o semanário O Pasquim, um tabloide de humor e de oposição ao regime militar, que renovou a linguagem jornalística, do qual participavam diversas personalidades importantes, como os cartunistas Jaguar e Enfio, os jornalistas Tarso de Castro e Ziraldo, entre outros. Em novembro de 1970, toda a redação do jornal foi presa depois da publicação de uma sátira do célebre quadro de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. A publicação, que fazia muito sucesso, circulou até 11 de novembro de 1991. Em 1969, Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil, Flicks, que relata a história de uma cor que não se encontra seu lugar no mundo. Nesse livro, ele usou o máximo de cores e o mínimo de palavras. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Nobel Internacional do Humor, no Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas. O Menino Maluquinho. Em 1980, Ziraldo lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil. O Menino Maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça. É alegre, sapeca, cheia de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Em 1981, o livro recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1989, começou a publicação da revista e das tirinhas do personagem.
A obra serviu de inspiração para adaptações no teatro, na televisão, nos quadrinhos, nos videogames, no cinema. Mais de 40 anos após o lançamento, a história virou até série da Netflix. Arte premiada mundo afora. As obras de Ziraldo já foram traduzidas para diversos idiomas e publicações em revistas conhecidas internacionalmente, como a francesa Plexus e a americana Mad. Em 2004, Ziraldo ganhou o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, o Nobel da Literatura Infantil. Em 2008, Ziraldo recebeu o 6º Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico Quevedos. Em 2009, foi lançado Ziraldo em Cartaz, um livro que reúne cerca de 300 ilustrações elaboradas pelo cartunista. Em 2016, Ziraldo recebeu a Medalha de Honra da Universidade Federal de Minas Gerais. Ziraldo, infelizmente, morreu dormindo em uma residência na zona sul do Rio de Janeiro no dia 6 de abril de 2024, aos 91 anos, mas deixou um legado inconfundível e imensurável para a cultura de muitas gerações de leitores. Obras inesquecíveis de Ziraldo. Entre tantas obras do mestre Ziraldo, podemos citar Flix, de 1969, Jeremias o Bom, de 69, O Planeta Lilás, de 1979, O Menino Maluquinho, 1980, A Bela Borboleta, 1980, O Bichinho da Maçã, 1982, O Joelho Juvenil, 1983, Os 10 Amigos, 1983, O Menino Mais Bonito do Mundo, 1983, O Pequeno Planeta Perdido, 1985, O Menino Marrom, 1986, O Bichinho que Queria Crescer, 1991, Este Mundo é uma Bola, 1991, Um Amor de Família, 1991, Cada Um Mora Onde Pode, 1991, Vovó Delícia, 1997, A Fazendinha Maluca, 2001, Menina Nina, 2002, As Cores e os Dias da Semana, 2002, Os Meninos Morenos, 2004, O Menino da Lua, 2006, Uma Menina Chamada Julieta, 2009, O Menino da Terra, 2010 e Diário de Julieta, de 2012. E vamos ler juntos um trechinho desse ícone da nossa literatura. O importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. Ziraldo. O Ziraldo nos deixou recentemente e essa foi uma pequena homenagem nossa a ele e à obra grandiosa que ele nos deixou. Eu fui particularmente impactada pela leitura dos livros e quadrinhos do Ziraldo, uma referência, claro, para muitas gerações. Descanse em paz e obrigada por tudo, mestre. Obrigada por nos fazer sonhar e sorrir. E semana que vem eu aguardo você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E depois de todo esse papo sobre cultura, vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês, sempre que gastam um pouquinho aí do seu tempo para mandar mensagem, para compartilhar nossos conteúdos e para nos prestigiar com a sua audiência e carinho. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.